Olá! Seja bem-vindo ao Bora Atender Bem. E hoje eu estou com uma convidada mega especial. Ela vai falar sobre dados, organização. Mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer aos patrocinadores Cheiro de Bolo, LTS Engenharia e Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição aqui de Campo Grande. Hoje eu estou com uma convidada que ela é servidora pública desde 2020 e atualmente está como chefe de gabinete na Câmara Municipal de Campo Grande do vereador Maicon Nogueira. Eu estou com a minha convidada e amiga Juscelma Rocha. Olá, Seja Sanger, tudo muito bem? bem-vinda, Juscelma. Esse é um bate-papo que eu já estava querendo ter um bom tempo aqui, que as pessoas são muito desorganizadas, principalmente com os dados, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua expertise, que não é pouco, né? Você tem vasta experiência, já atua tanto na iniciativa privada como na pública, atuando diretamente com isso, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho disso com nossos telespectadores, ouvintes, enfim, com a nossa galerinha. Sanger, primeiramente, obrigada por estar aqui com você, com seu público, estar aqui no Pod. Para mim é uma satisfação. Eu acredito que compartilhar a experiência é enriquecedor para quem ouve, mas também para quem compartilha, né? Com É, certeza. toda a sua trajetória, o que dá certo, o que não dá certo, o que é bom, o que é não tão bom. E isso acaba enriquecendo, né? Tanto para quem já pratica alguma atividade ou para os novos que estão entrando aí. E é importante saber que a organização ela é imprescindível para tudo, né? Não só para os dados. Mas essa metodologia de organizar ela é muito importante, porque nem tudo que a gente acredita que está organizado, de fato está organizado, né? É verdade. Eu gostaria de que você trouxesse aqui, principalmente para aqueles pequenos empresários, né? Estão começando agora. E por ser pequeno, ele acha que ele não precisa organizar, porque é ele que está fazendo, ou é a esposa, ou é o filho, então tá tudo fácil. Mas acredito que é nesse momento que é pequeno que é mais fácil organizar, né? Que depois você consegue ganhar Certamente. escala só, não é isso? Certamente. Bom, antes de falar um pouquinho da organização dos dados, eu queria dizer que eu, enquanto ser humano, sou uma pessoa extremamente organizada, né? Eu acho que assim, acho não, eu acredito que a organização tira a gente do caos. E se tira a gente do caos na nossa individualidade, certamente nos tira do caos no dia a dia empresarial e na gestão dos nossos negócios, né? Eu sou formada em comunicação social, fiz pós-graduação em gestão de empresas, gestão de negócios e de pessoas. E dentro desse contexto de gestão, a gente observa muito que as pessoas elas querem gerir, só que elas se perdem numa metodologia organizacional para que os processos, os sistemas, eles otimizem não somente o tempo, mas também torne eficiente a busca pelos resultados, né? Uhum. Então, a minha história com a organização ela é desde muito pequena. Eu fiz diversos cursos, passei por diversas áreas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no segmento da iniciativa privada, eu trabalhei com educação, né? Eu trabalhei em escola, muitos anos em escola particular, trabalhei no comércio, depois eu fui trabalhar numa grande agência de viagens, é, e principalmente nessa agência de viagens, eu acho que foi aonde me despertou muito a questão da organização, né? Porque a gente trabalhava com a questão do deslocamento de pessoas, né? E deslocar pessoas de um lugar para outro requer muita organização, É uma sincronia, é logística. uma logística muito grande, ainda mais quando se trata de grupos de viagem. Então, eu tive essa oportunidade de passar por vários segmentos, inclusive na área de marketing, na área de vendas. E para tudo isso, você precisa criar um sistema organizacional
independente se é uma grande empresa ou se você trabalha sozinho, né? Especialmente se você trabalha sozinho, como eu já tive o privilégio também de empreender, já tive a minha empresa. Enfim, ao longo da minha trajetória profissional, eu tive vivências que me mostraram o quanto é importante você fazer gestão de dados e, ao mesmo tempo, você trabalhar a questão da organização. E aí, não me dando por satisfeita, eu ainda fui para São Paulo fazer um curso de personal organizer. Então eu organizo, né? Tudo na minha mente, eu gosto dos espaços organizados e os espaços não necessariamente precisam ser os espaços físicos, os espaços virtuais também. Aí a gente está falando da parte sistêmica, a gente está falando até de como você pega o seu Explorer e abre as suas pastinhas para você armazenar os seus dados ou até mesmo você organizar a sua vida profissional, seus documentos, enfim. E dentro do curso de Personal Organizer, na época, eu me recordo que eu procurei uma empresa, que ela é filiada à NAPL, né? Uma associação internacional dos organizadores profissionais. É claro que na época que eu fiz isso, era tudo muito novo ainda aqui no Brasil, mas isso lá fora, né, personal organizer, eles contratam para muitas coisas. E eu me recordo que nesse curso tinha uma parte do curso que era voltado para a organização profissional empresarial, que aí você organiza não só os espaços físicos dentro da empresa, mas também você aprende a organizar documento, você aprende a organizar enfim, toda a parte de documento, como você guarda, armazena, você tem toda uma questão da dinâmica com dados, datas e prazos de guarda documental, enfim. E eu me recordo que, né, isso acabou trazendo na minha mente, eu me recordo que quando eu trabalhava na agência de turismo, a gente tinha uma parede que tinha um móvel, e lá eu era a pessoa responsável por organizar todo o material que chegava do mundo inteiro. Então, assim, chegava material da África, chegava material dos Estados Unidos, chegava material de Cancún, chegava material da Disney, enfim. Naquela época não havia esse recurso de rede social, né? Nós não tínhamos muitos itens que a gente tecla no celular e ali está acessível para você. Não, tudo chegava por meio de catálogos. Então, chegava revista, chegava folder, chegava muito material belíssimo. E aí, isso me despertou para o lado da comunicação, né, que eu acabei fazendo publicidade e propaganda, e, ao mesmo tempo, a questão da organização, porque esses materiais chegavam, eu ficava responsável por separá-los e deixá-los organizados por país, por cidade, por estado. Por quê? Justamente na hora que o cliente chegasse, os nossos agentes de viagens precisavam mostrar o mundo através daquele material. Então, eu ia lá naquela parede e deixava tudo organizado para que, no momento que eles precisassem organizar a viagem do seu cliente, a gente acessasse aquele material físico de forma bem rápida. Então, a organização ela é imprescindível, independente do tamanho da empresa, né? Então, organizar os processos, eles são de extrema importância. Então, logo de início, independente se você for grande ou pequeno, o importante é que você tenha tudo organizado. Isso vai facilitar a sua vida lá para frente. Quando você crescer, que o objetivo é crescer, né? Então, você começar a organizar pequeno, vai te facilitar. Você, quando ganhar escala, aí você já digamos assim, dividido em blocos, aí você vai estar organizando cada bloco ali conforme o seu crescimento. Exatamente. Né? E trazendo também, Juscelma, de fundamental importância, o processamento desses dados também, né? Não é só você guardar, mas também guardar com finalidade. Não adianta só você ter um monte de coisa guardada e você não utilizar aquilo ali para nada também, né? Eu acho que aí seria uma perca de tempo. Né? Aí é uma pergunta uma colocação bem pontual e importante, porque assim, quando você junta dados
esses dados eles têm uma entrada, né? Que seja por um sistema, que seja por um cadastro. E os dados, é claro que cada pessoa, cada empresa vai definir o que ela precisa diagnosticar para ela montar suas estratégias, né? Então, assim, eu vou falar pequeno, vou falar assim de uma situação pequena, um empreendedor, uma nutricionista, tá? Uma nutricionista que está começando, ela vai montar o seu escritório. Ela tem que definir se ela vai fazer esse armazenamento de dados numa ficha. E a gente... É bem interessante que esses dias eu fui até no médico e a médica ainda usava aquelas fichinhas de papel, cartãozinho duro, bem durinho, com linhas em branco, para anotar. Ela anotava meu nome... Ela anotava peso, ela fazia as anotações, os dados que são interessantes para ela fazer a minha análise, né? Naquela ocasião. Então, que seja uma médica ou nutricionista, ela precisa de algumas informações para ela entender como é que ela vai acessar e conduzir a relação dela com o seu cliente. Então, dentro desse relacionamento com o cliente, você precisa extrair algumas informações para você tomar... as decisões e, ao mesmo tempo, você formular suas estratégias. Então, uma nutricionista, como é o caso que eu ia citar, ela abre um escritório, ela tem que entender como é que ela vai fazer a gestão da carteira de clientes dela. Então, esses dados, ela pode fazer o acesso de dados por indicação e aí alguém vai dar para ela nomes, para ela contactar, para ela convidar, para ser cliente dela. Aí ela pegou ali... No primeiro mês dela, conseguiu 5 clientes, né? Ela tem que entender se os dados daqueles 5 clientes, eles vão para um sistema de gestão, onde ela pode acessar aquilo sem ter armazenamento físico de papel. Porque se ela não optar por um sistema, ela vai ter que colocar o sistema físico dela, ela vai fazer as fichas dela, ela vai anotar tudo que ela precisa. Primeira coisa são os dados pessoais. Depois são os dados secundários que ela vai ter que saber sobre a pessoa, né? Que é informações que são pertinentes ao negócio dela. Assim como a nutricionista precisa saber dados da saúde do cliente, eu posso falar que eu tenho uma empreendedora que vende roupas, né? Pode ser aquela pessoa que vende roupa, que a mala fica no carro, né? E ela vai de porta em porta, mas ela precisa saber que porta em porta ela vai bater, o número da roupa que a pessoa vai vestir, qual é o que a pessoa mais gosta, né? O tamanho, as cores, enfim, ela vai fazer um compilado daquelas informações e ela vai catalogar aquilo de alguma forma. Aí ela tem lá um número de cliente X. Então, não basta só ter o dado, ela vai ter que pegar aquele dado e na hora que ela for fazer qualquer tipo de ação pertinente ao seu negócio, né? No caso de uma empreendedora que vende roupas, quando ela for comprar roupa para o inverno, ela vai ter que entender que os dados que ela armazenou das clientes dela vão dar um direcionamento de que tipo de roupa ela vai comprar, qual é o tipo de tamanho, qual é a preferência do cliente, né? Ela vai comprar roupas e vai saber que a mala dela vai estar lá no carro e ela vai ter uma logística para acessar, né? Então, ela sabe que ela tem cliente, no caso aqui em Campo Grande, nas 7 regiões, que mora a tantos quilômetros do ponto, né, de deslocamento inicial dela. Isso ajuda ela a calcular no trajeto o que ela vai gastar de combustível, como que ela vai programar a semana dela, que tipo de mercadoria ela vai ter que ter ali naquele carro na hora que ela separar para poder fazer uma visita para 2 clientes na mesma região. Então, o dado ele é extremamente importante para a tomada de decisão e para que você possa alcançar com eficiência os seus resultados. Então, o dado pelo dado é só mais um armazenamento. Agora, se você não faz a análise de dados, né? Claro que a gente tem aí no mercado pessoas que são especialistas nisso. Existem grandes empresas que elas contratam sistemas, a linha de frente acaba fazendo a captação desses dados, né? E hoje em dia esses dados são todos pautados pela LGPD. Então, as pessoas que cuidam, que precisam pegar dados, ela tem uma responsabilidade com relação àquilo, mas, ao mesmo tempo, não adianta só encher um sistema ou encher uma caderneta de informação se aquela informação não for utilizada
para pautar o seu negócio para o sucesso. Eu acho que o primeiro passo é você fazer uma relação, né, do que você precisa para o seu negócio. Aí fala, bom, eu vou montar esse formulário aqui, mas esse aqui eu vou saber quantas roupas que eu vou vender, quanto que eu tenho que gastar, qual que é o perfil do meu cliente, se é homem, mulher, criança. Então eu vou estar utilizando esses dados de uma forma estratégica para o meu negócio, para que eu consiga otimizar meu tempo, otimizar os meus recursos, otimizar o recurso financeiro que eu tenho para investir. Então, trazer todas essas informações. E olha que bacana, que é isso que vai te dar sustentabilidade para que você consiga desenvolver a sua atividade empresarial. Né? Que você vai estar pautado sobre isso. Falar, não, eu estou fazendo... eu tenho um percentual, por exemplo, vou utilizar 10% do meu faturamento para eu investir nisso aqui, que o retorno vai ser... Vou investir X, ter um retorno Y lá na zona Z, né? E o que vai me dar subsídio para eu criar essa estratégia são os dados que eu recolhi, que eu consegui captar dos meus clientes, de uma forma que eu consiga também manipular esses dados, ler, né, esses dados, para que ele possa, daí eu conseguir extrair cada vez mais informações disso aí. Não é só simplesmente um número ou um nome, né? Não é simplesmente um número ou um nome. Voltando, né, à situação aí de uma empresa, de uma empreendedora que vende roupa, como a gente estava falando, né? Com os dados, com esse registro, esse acompanhamento, quando ela pega os dados e ela faz a leitura, ela vai saber qual é o endividamento já que aquela cliente já tem. Se ela comprou um número de peças que ela parcelou em 3 vezes. Então, assim, ela pode acessar a cliente e informar que tem peça nova. Quando a cliente estiver lá no seu primeiro, no segundo mês, certo? Uhum. Mas e de repente ela comprou, não olhou, levou, aí ela está levando mais mercadoria para a pessoa. Às vezes a pessoa não está no momento, né? Porque a gente que é mulher, a gente entende, né? Vai levar mercadoria, é óbvio que você quer. Mas às vezes a pessoa, ela já te fala, e eu sou assim, se eu comprei um negócio, aí eu parcelei em 2, 3 vezes e ficou lá registrado, eu sei que daqui 3, 4 meses eu não vou comprar aquilo ali. Por quê? Porque eu preciso primeiro quitar uma dívida. Então, quando a gente fala nos dados, a gente está falando de dados, não só de dados pessoais, mas de dados financeiros, de dados de estoque, de preferência para você poder fazer uma compra assertiva, aumentar o seu estoque, para você entender que dos dados, qual é a sua margem de lucro, se você quer receita, se na sua receita você quer rentabilidade ou se você quer volume. Então, os dados, eles precisam ser analisados. E aí, quando a gente fala de análise de dados, que eu estava te falando, hoje em dia existem muitas empresas que juntam todas essas informações e elas têm pessoas responsáveis, pessoas que fazem só leitura de dados, decupam essas informações para que essas informações se transformem em ferramenta gerencial. Então, vamos avançando aqui nos exemplos, né? Eu posso ter uma empresa que faz cursos. E aí eu tenho lá meu banco de dados, onde eu tenho um número X de clientes, e esses clientes vão fazendo. Vamos entender que ninguém cuidou dos dados. Tem um sistema lá eletrônico que o usuário vai preenchendo, o cliente vai preenchendo, e aí, num dado momento, alguém tem um insight, fala, vou olhar os dados. Aí baixa lá os relatórios, né? E uma dica, todo mundo tem que aprender a mexer no Excel. Excel, olha... Salva a vida. Salva a vida. Porque independente do sistema, às vezes você compra um sistema, ou tem muitos sistemas gratuitos de gestão de dados nas redes, na internet, mas ou você desenvolve um para sua empresa, mas acaba que você, uma hora ou outra, vai cair numa planilha de Excel. É claro, eu não aconselho que tudo seja armazenado no Excel, apesar dele ajudar bastante, mas o Excel é mais para você trazer os dados ali para fazer uma síntese. É claro que a gente tem inúmeras outras ferramentas que ajudam nesse sentido, mas o Excel básico, para aquele empreendedor pequeno, ele já ajuda.
Então, quando você pega essa empresa de cursos, por exemplo, e baixa ali um relatório no Excel, você tem condições de extrair os dados e ver quem são as pessoas que mais fazem cursos, quais os cursos, qual a área de curso a pessoa gosta de se capacitar. Você consegue extrair a informação, né, falando aí da nossa cidade, quais as regiões, os bairros que as pessoas mais vêm, né? Então, eu consigo até formular estratégias para saber de que região, ou se eu vou fazer um impulsionamento, ou se eu vou fazer uma ação de marketing, se eu vou fazer um merchandising, seja lá o que for, eu sei direcionar para que região eu tenho mais ou menos clientes, né? Então, quando você extrai ali, você consegue traçar um perfil para as suas estratégias. E aí, olhando para o cliente, você sabe o que o cliente mais consome do seu produto ou do seu serviço, né? E isso é importante, não só para fidelização, mas também para você direcionar novos produtos. Porque às vezes você vai ligar para uma pessoa e ele já fez basicamente 10 cursos na sua empresa. Você vai ligar para ele para oferecer o quê? Você tem que saber o que você vai oferecer, porque ele consome. Então, você faz ali o ranqueamento dos seus clientes que mais utilizam os seus serviços, ainda sabe o que ele mais tem consumido e você tem condições de entender o que falta para você oferecer e o que falta para ele consumir ainda do seu negócio, né? Então, e é uma coisa super simples, a gente não está falando de dados, de coisas mirabolantes, a gente está falando simplesmente assim, ó, o João comprou na minha empresa X vezes, ele mora em tal lugar, para tal lugar eu posso ter estratégias X, ó, além do João, lá naquela região tem a Tereza, tem a Ana, tem a Maria. Então, se eu for fazer uma ação pontual numa região, que seja investir no impulsionamento de marketing nas redes sociais, eu vou olhar lá para aquele bairro e falar, puxa, é lá que estão os meus clientes. Então, eu quero atingir não somente eles, mas também quero atingir pessoas que estão ali naquele bairro. E, às vezes, isso, o custo operacional de toda do seu negócio acaba sendo otimizado, né? Porque você não sai dando tiro para tudo quanto é lado. E qual que é o cuidado, Selma, que o empreendedor ele precisa ter com isso? Que assim, a gente até agora falou do benefício, né? Que você pode estar otimizando campanha e tal. Mas qual que é o cuidado que eu tenho que ter nessa gestão, digamos, dos meus dados? Dos meus dados não, dos dados dos meus clientes. Isso é super importante, né? Porque, ó, você vai num lugar... Até porque tem uma lei que agora que você precisa seguir certinho. A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, existem dados sensíveis, né? Que você precisa preservar, é sua responsabilidade preservar. Então, se você vai numa loja e você preenche lá um cadastro que seja manual, tá? A gente está falando de controle físico. Se você preenche um cadastro manual e a pessoa passa para você nome, endereço, RG, CPF, placa do carro, enfim, brincadeira, mas enfim, tá passando o telefone, tá passando tudo, você precisa ter em algum momento ali que naquele cadastro a pessoa está ciente que ela está deixando aquele dado especificamente para as questões da relação comercial estabelecida ali naquele momento. Você tem que garantir que aquela ficha cadastral daquela pessoa ela vai ser armazenada, né, corretamente, ela não pode ficar de qualquer jeito. Aí eu vou ter que dizer uma situação que eu vivenciei, que eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, porque foi muito sério isso. Eu trabalhava num determinado lugar e a gente estava visitando diversos prédios para alugar. E aí, nesse prédio, e foi chocante, porque o prédio lá funcionava uma clínica médica. E uma clínica médica com nome relevante, né, dentro do seu segmento. E Sanger, pasme, eu entrei numa sala e aí a pessoa que é assim cheia de toque e de neura com organização, eu entrei numa sala e na verdade não era uma sala apenas, eram 2 salas na verdade. Eu
me choquei quando eu me deparei com exames expostos, fichas expostas, né? Então, eles se mudaram daquele prédio, E deixaram eles para trás. deixaram para trás histórias, dados, exames de pessoas e... tava lá, tava num cômodo, tudo, mas no momento que eles decidem mudar, eles abrem o prédio para visitação. Eles Já tinham expôs. que. Ele já expôs, então eu poderia muito bem estar lá, pegar uma ficha daquela, um dado daquele, um raio-x daquele. Então, a pessoa, o empresário, as pessoas que são responsáveis pelo negócio, elas deveriam ter documentado tudo aquilo, escaneado tudo aquilo e dentro dos prazos, né? Porque documento também tem tempo de vida, né? Ter feito um processo de escaneamento, de armazenamento virtual, incinerado aquilo, enfim. Ter uma tratativa. Ter né? uma tratativa, e é muito sério isso, né? Então, eu me recordo que no dia eu ainda até falei pro pessoal, fiquei chocado, porque eu também era cliente Meu Deus do céu, da meu clínica. Deus. Mas tá tudo certo, né? Você olha aquilo, sai, mas me marcou bastante, porque, olha só, são dados, são exames. Então, mudou, levou um monte de coisa, mas ficou aquilo lá exposto. Então, independente do tamanho, se é uma clínica grande, pequena, ou seja lá o que for o negócio, é importante saber onde guarda, tem que colocar nas caixas, tem que manter num espaço que seja trancado, né? Porque a gente tem que ter cautela e hoje tem lei para isso, né? Inclusive, eu estava vendo na internet, né? Até na hora de você jogar, você faz aquelas comprinhas online, chega lá a caixinha, e aí você tá com aquele plástico que vem lá, aquele selo com seus dados. Até aquilo ali você tem que ter cuidado na hora que você vai descartar. Então, você imagina com os dados cadastrais dos seus clientes. E aí, a gente está falando de questões físicas, né? Mas as questões eletrônicas, os sistemas, eles precisam ser sistemas que têm garantia de que isso não vai vazar. Né? A gente aqui na cidade, a gente já teve históricos, né? Que saiu na mídia, vazamento de dados de faculdade, de uma empresa mista que trata com saúde, né? Basicamente do estado inteiro. E aí, quando fala isso, a gente fica enlouquecido, né? Porque isso vai parar em algum lugar. A falta de organização e cuidado é perigoso. Eu vi um estudo que tem ataques, assim... Constantes. Toda hora, sabe? Assim, toda hora, pessoas tentando invadir um sistema para pegar os dados. E hoje o novo petróleo são os dados. São os dados. Para você ter uma ideia, essa semana que passou, eu estava por curiosidade lá mexendo no meu notebook e ele fez uma atualização e no meio dessa atualização, a gente fuçando, eu descobri lá que eu apertava um botão e ele pegava o meu e-mail e ia procurar se meu e-mail ou meus dados estavam na Dark Web. Olha. Aí eu encontrei meu e-mail na Dark Web. Porque eu tinha acessado uma ferramenta, na verdade um aplicativo, e aí hoje em dia tudo você loga, né, por e-mail, você tem que deixar seu dado, para qualquer coisa você tem que deixar seu dado para a IA ficar te procurando, né? E aí tava lá o meu e-mail, né, por meio desse cadastro rapidão que eu fiz, e essa empresa deixou vazar e foi parar na Dark Web. Olha, então eu até fiquei preocupada, falei, puxa vida, é meu e-mail, aí se vazou meu CPF, se vazou minha data de nascimento, alguém vai pegar isso e pode usar esses recursos de informação para se passar por mim para fazer alguma coisa aí, né? E aí quando você vê, você toma um baita susto, que a gente sempre vê uma história aí sendo replicada, de que tem algum tipo de fraude ou que tem algum tipo de situação que envolve a pessoa e às vezes a pessoa não sabe. Então, o empresário, o empreendedor, a pessoa precisa muito, muito, muito estar atento a isso. E às vezes você precisa fazer conferência, né? Quantas situações a gente não tem aí de relato de pessoas que têm nomes iguais. E aí você vai ver, processa a pessoa errada, você tem que ir atrás do quê? Até preso, né? Deve ter pessoas que são presas. Preso. Aí você vai atrás do quê? Busca e apreensão. Do dado. Né?
Então, dado ele é muito importante, sejam dados cadastrais básicos, né, que são os dados pessoais, e especialmente dados que requerem uma quantidade maior de informações, por exemplo, quando você vai fazer algum tipo de... vai solicitar um benefício, por exemplo, você compartilha dados pessoais, mas também você tem diagnósticos sociais que falam da sua situação, que aí não é só nome, RG, CPF, mas vai falar do seu patrimônio, vai falar do que você tem, do que não tem, o que precisa, o que não precisa. Então, tudo isso para em algum lugar. E aí essas pessoas acessam isso e fazem um transtorno na vida das pessoas por conta de informação, né? Dado gera informação gera conhecimento, e conhecimento é usado para o bem e para o mal, né? Mas o que você trouxe é muito sério, na verdade, né? Porque... E só que também eu tenho essa seguinte... Cheguei a essa seguinte conclusão. Que é algo que a gente também não tem como evitar, né? Assim, nós não conseguimos ter um controle. Tem uma lei, mas a gente não tem um controle aonde que isso vai parar, né? Porque, por exemplo, se conseguir invadir um exemplo, um site do Detran, que tem seu digital, tem seu CPF, tem tudo seu lá. Tem o seu sistema de segurança, né? Porque eles investem muito nisso. Então, e aí eu fico imaginando o que não fariam com tudo isso. E a gente já viu casos de grande vazamento de dados aí que vazaram. Então, eles estão circulando por aí. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Então, assim, é algo que a gente já perdeu o controle. Mas, independente de perder o controle ou não, mas eu, como empresário, eu tenho que ter o controle daqueles que estão comigo ali, sobre a minha tutela, né? Tem que ter, isso é extremamente importante, isso é lei. É claro que você tem os dados favoráveis para o seu negócio, né? Uhum. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um banco de dados gigantesco, era uma empresa muito antiga, que passou por diversos tipos de engenharia organizacional, né? Foi ISO, enfim, um monte de coisa. E a gestão de dados era algo muito importante, porque as ações, as divulgações, os lançamentos dependiam daquelas informações, né? Às vezes você tinha ali, lançava um roteiro, por exemplo, promocional, você não ia ligar para 30 mil, 40 mil clientes. Você tinha que extrair ali o perfil de cliente que ia consumir aquele roteiro. Então, a gente tinha todo um cuidado, né? Não somente no armazenamento, porque aí você está falando de servidor, você está falando de uma série de coisas, né? Então, você, na hora que vai contratar esse tipo de armazenamento de dados, você tem que estar muito ciente de que você está com os dados de uma pessoa para o bem, mas também se vazar, alguém vai fazer o mal. E aí, é claro, é difícil, porque você hoje preenche, como eu falei, preenche coisas para tudo. Mas existem sistemas que localizam, como eu consegui visualizar quem foi a empresa que vazou os meus dados. E é muito engraçado, porque eu também já fui avisada por uma empresa... eu não me recordo agora, mas tem várias empresas que você preenche para fazer recrutamento e seleção, né? Uhum. Aí lá para trás, uma vez eu preenchi umas dessas na internet aí, que sempre me avisava das boas vagas que tinha. E eu até pagava na época para eles me avisarem dessas vagas. E aí eles me avisaram que eles sofreram um ataque, que o vazamento aconteceu, e aí quais foram os dados. Então também é importante fazer isso, né? Uhum. Avisar o seu cliente. Se caso acontecer, você tem essa responsabilidade de falar. É claro que a gente fica com medo, né? Porque a inteligência artificial ela vai pegar esses dados, né? E sabe Deus o que vai fazer. Essas empresas vão fazer, sabe Deus o que com o seu CPF ou, enfim, com o seu nome. Mas também a gente sabe que tem as estratégias que são feitas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, não era nem pessoalmente, tá? Era pelas redes sociais. E aí falamos sobre chapéu. E a inteligência, ela ouve. Então, eu passei o dia inteiro, eu e ela, recebendo coisas sobre chapéu.
Então, olha só, os dados, né? Tá ali, naquela rede social, o cara já te conhece, aquele sistema é uma pessoa que não tá com você, mas ela tá te ouvindo, ela sabe que você gosta, ela sabe aonde você vai, ela sabe o que você vai fazer. Então, aqueles dados são essenciais para eu ser impactada, né? De certa forma. E quem vive no mundo dos negócios vive de vendas. Sim. Então, precisa entender aonde que vai correr para gerar negócio, né? E, consequentemente, sobreviver nesse mundo aí, que é super competitivo. Então, quem tem os dados tem informação. Quem tem informação tem conhecimento. Quem tem conhecimento e sabe o que vai fazer com ele, obviamente vai sair na frente e vai alavancar seu negócio de alguma forma. José, ontem falei pra você que ia ser rápido. Já deu? Olha, e eu tava preocupado. Falei, gente, é muito tempo para falar. Não é, passa assim que você nem percebe que o tempo tá passando. Mas E Sanger, só antes da gente concluir aqui, você fazer a sua conclusão, seu fechamento, é importante, assim, a gente está falando de dados, né? Mas os dados, eles te levam a uma pessoa que é super importante, ao seu cliente, né? E o relacionamento com o cliente hoje, ele é algo que dá muito mais trabalho do que vender. Porque vender é relativamente fácil. Fazer a manutenção da venda e o pós-venda, eu sempre digo que é o mais complicado. E aí, neste momento de manutenção e pós-venda, os dados eles são imprescindíveis. Eu tenho uma história que eu acho sensacional, que é antiga essa história. Eu sempre uso ela nos meus treinamentos, palestras, que era do senhor que ele tinha uma lanchonete no posto de gasolina da estrada. E ele tinha um caderno, tipo essa agenda aqui. Todo caminhão que chegava lá, olha os dados que ele colhia. A placa do caminhão, o nome do caminhoneiro e o que ele estava fazendo, por onde que ele estava indo, por que ele estava fazendo aquela viagem. Então ele recepcionava, ouvia a história e anotava aí. Hoje tem vários CRMs que tem aquele campinho da observação que os vendedores nem utilizam. E olha como que ele utilizava esses dados. Chegou esse caminhoneiro, ele adotou a placa do caminhão, o nome do caminhoneiro, e o caminhoneiro falou, pô, que você vai dormir? Porque eles podiam dormir lá e tal, né? Ele falou, não, hoje eu só vou comer alguma coisa, vou tomar um banho e vou pegar a estrada porque eu quero ver o nascimento da minha neta. Minha neta tá nascendo e eu quero ver o nascimento da minha neta. Eu vou ver se eu consigo chegar a tempo. E ele anotou, indo para o nascimento da neta e tal, não sei o quê. Demorou 3, 4 meses depois, esse caminhoneiro voltou, né, a parar naquele posto. Né? Então, quando o caminhão chegava, ele já tinha saber pela placa se ele já tinha algum dado daquele caminhoneiro. Não, daí ele viu a placa e falou, já tem. Foi lá, estava observação. Ele estava indo para ver a netinha e tal. Não sei o quê. Olha como ele recepcionou esse caminhoneiro. E aí, como que tá a sua neta? O senhor deve ter até tomado um susto. Pô, como assim? Ele lembra, né? Sabe? Olha a importância de um dado que você colheu lá, o encantamento do cliente. Porque, assim, ele não esperava isso. Porque as pessoas falam, mas falam, né? E qual que é a impressão que ele passou para esse cliente? Justamente o encantamento do início, assim, poxa, ele ouviu o que eu falei, ele deu atenção para mim. E existe essa ferramenta hoje. A maioria dos CRMs de venda tem lá um campinho observação que poucos vendedores utilizam isso. E que é eu digo assim, uma varinha mágica. Porque é a forma que você vai ter de surpreender o seu cliente lá. O que você conversou, anota ali. Super. E não mostra, né? Tem alguns que são cabeça bagre e mostra. Nenhum mágico mostra a mágica dele. Então, essa é a sua mágica como atendente, como vendedor e tal. Então, você gerar pro seu cliente essa percepção de interesse genuíno por ele. Aí tá a magia. A magia. E assim, essa magia, ela... Houve uma época que eu estudava, né? Como eu te falei, comunicação. Eu fiz publicidade e propaganda, né? Que é uma das ferramentas da administração. E aí a gente entendia, toda vez que você pegava lá aquele Kotler, né? Lembra do livrinho do Kotler, aquela bíblia? A gente falava de marketing e tava lá, né? Você tem que entender de produtos ou de serviços, né? Mas, na verdade, o marketing não é mais sobre produtos e serviços. O marketing é sobre pessoas. Isso. Entenda de pessoas. Continua no P, né? Mas assim, o grande lance, a magia de tudo isso são pessoas.
pessoas. Sim. Entenda de pessoas e o seu negócio terá êxito. E cada pessoa ela é única, né? Cada pessoa ela entende que a experiência dela é de um jeito. Então, quando você está falando aí, independente se é um caderno ou se é um grande software de gestão de relacionamento com o cliente, que é os famosos CRMs, né? Você pode ser numa linha ou num campo. Se você vê aquele indivíduo como único e ele tem algo ali que você, na sua anotação, vai fazer com que essa experiência seja relevante para o resto da vida, é óbvio que ele vai ficar marcado, como essa pessoa deve ter ficado marcado no momento que ela foi tocada por uma simples pergunta, como está, né? Como está sua neta. Então, é importante. Então, os dados, eles servem para você não somente ter estratégias, mas também surpreender. Isso, gerar um encantamento. Né? Gerar um encantamento. Aproveitar todas essas... Eu acho que é isso que é importante. Não é... às vezes a gente vai falar em dados, as pessoas pensam, é CPF, RG, é endereço não é só isso, e tal. Não é só isso. É você registrar... Isso são dados pessoais. Você registrar aquela experiência que ele teve com você, até a forma como você negocia. Né? Porque você pode resgatar isso lá no futuro como uma nova negociação. Então, assim, é saber que o que você tem ali é um tesouro. E eu também faço isso, essa gestão de dados, principalmente aqueles clientes inativos. Sabe que às vezes eu tive uma experiência numa empresa que eu entrei e troquei alguns vendedores e aí os novos que chegaram, eu dei carteira de cliente inativos que já tava e falei, cara, monta a sua carteira. Tá aqui, ó. O dado já tá ali. Aqui. Então, o dado é informação. Você tem 2 meses para você trabalhar em cima dessa carteira de inativo. Pois ele montou a carteira de cliente dele com 50% daquela carteira inativa. 50% daquilo já tinha morrido, acabou o negócio e tal, mas 50% estava ativo. Estavam comprando em outro lugar. Olha que interessante. Isso é legal falar, porque às vezes as pessoas precisam entender qual que é a diferença de cliente e consumidor. Nem todo consumidor é seu cliente. Então, nesse caso, você está falando assim, eu tenho uma carteira de cliente inativa que não consome comigo. Isso. Né? Então, ele é um potencial consumidor, mas está... Ele está comprando em outro lugar. Aí cabe você descobrir. Exato. E eu trabalhei numa multinacional uns anos atrás, a gente tinha carteira, então eu tinha estratégia para carteira de clientes ativa e para carteira de clientes inativa. Chegou um ponto que eu precisava dar atenção para a carteira ativa, e aí eu mostrei, olha, eu cheguei aqui, tem essa carteira inativa, eu estou ativando aqui, mas isso aqui já merece um segundo representante de vendas. Olha que legal. Né? Então, acabou que naquela época eu consegui mostrar que aqueles dados, ele gerava receita para mim, aqueles dados faziam com que eu tivesse uma rentabilidade, então, às vezes, eu tinha até estratégia. Olha, eu vou locar menos, né? Eu vou vender menos, mas eu vou vender com rentabilidade, porque esses clientes me pagam mais. Então, consequentemente, essa carteira que está inativa merece um novo vendedor para que vocês continuem tendo receita. Aí aqui precisa de uma estratégia de menos rentabilidade, então a gente vai ter que dar um pouquinho mais de desconto para ativar esse cliente, para fazer uma negociação que seja boa para a gente, mas que traga ele para dentro da empresa, mas não vai ser possível dar atenção. Então, vamos contratar uma segunda pessoa? E foi muito legal, porque aí a gente começou a trabalhar em 2 representantes de venda para aquele negócio. E aí eu aprendi, né? E com aqueles dados eu poderia trabalhar menos e ganhar mais. Isso. Porque você tem estratégia. Olha que interessante. E muitas das vezes, é um erro de bastante vendedores, que eles ficam muito focados. Que não chega lead, que não chega lead. E os leads que já chegaram, e os contatos que você já tem lá no passado, a sua carteira. Sentar e realmente não vai entrar mais nada. E aí, o que você vai fazer? E quando não tinha lead, o que você fazia? Então, senta lá e vai pegar o que você tem lá e vai drebulhar. Vai fazer isso aí. Quem que comprou mais, vai estudar, vai montar uma estratégia em cima daquilo que você tem. Por isso que é importante você cuidar. A gente está falando aqui de empresário e empresas, mas o vendedor, no caso aqui específico, o vendedor, ele tem que cuidar da carteira dele, nutrindo ela todos os dias.
fazer 2 ligações ou 3 ligações, assim, para não vender nada, mas para saber como que tá, o que que tá fazendo, se tá ativo, se não tá ativo. Então você precisa. E tem vendedor que ele só quer que venha, que o marketing manda lead, manda lead, manda lead, mas aqui a base dele ele não trabalha. Aí quando não chega nada e fala, não tem ninguém para ligar, não tem o que fazer. Não. Você tem que nutrir a sua base, você tem que estar ali e você pode estar deixando o dinheiro na mesa, porque se são, simplesmente se você vende algum produto, algum insumo, sua carteira são profissionais, eles estão trabalhando, estão comprando de algum lugar, não estão comprando de você, né? Estão Então, consumindo, mas não estão consumindo a sua da empresa. sua empresa. E Sanger, é muito importante uma coisa, né, que você me fez aqui refletir e que é, de fato, muito, muito importante sempre ressaltar. Marketing não vende. Uhum. Não é o marketing que vende, né? Nessa multinacional, a gente dizia que 70% da empresa, né, os nossos gestores diziam que 70% da empresa estava na área de vendas. Quem vende é vendedor. O marketing ele vai ter estratégias para levar a informação do produto ou do serviço lá para quem consome. Ele pode estar sendo cliente da sua empresa, consumindo na sua empresa ou em outra, mas o processo de vendas, ele parte desse processo que você disse, é nutrir e entender que o fechamento da venda não é o marketing que vai fazer. É igual às vezes, tem um evento. Aí chega alguém e fala assim, olha, eu tenho um evento X, vamos participar do meu evento? Vamos montar um stand? Vamos isso, vamos aquilo? Aí você fala, puxa, eu vou para aquele evento para vender. Não, primeira coisa, você tem que ir para um evento sabendo que o evento vai te dar posicionamento de marca, posicionamento institucional. A venda dentro do evento ela é uma consequência. Se você for para o evento e não vender nada, você se posicionou, Sim, entre outras marcas, de estar ali diante de um público que às vezes você não acessou. E aí, quando você vai para o evento e capta os dados, aí cabe a você chegar dentro da sua empresa e saber que aqueles dados que você captou, como é que você vai usá-los estrategicamente. show. Certo? Acho que... Que aula, rapaz. Acho que deu para contribuir um pouquinho, né? Muito, muito, muito feliz. Você viu como que é tranquilo? Super. Foi um bate-papo. Eu tava assim, falei, meu Deus, o Sanger me deu uma missão. Tranquilo, tranquilo. Eu quero deixar esse espaço agora para você falar um pouquinho do que você faz, deixar sua rede social e deixar a dica de um livro aí para a minha galerinha que tá assistindo a gente. Olha, Sanger, confesso para você que já fiz muita coisa. Hoje eu faço bastante coisa, mas não naquele ritmo que eu já fiz um dia, né? Mas esse ritmo lá atrás e a experiência vai te fazendo perceber que você tem que fazer as coisas com bastante estratégia, né? Hoje eu trabalho, eu acho que graças a tudo que eu aprendi, que eu vivi, eu hoje trabalho no serviço público, eu trabalho lá na Câmara Municipal, no gabinete do vereador Maicon Nogueira, um serviço público atendendo a população de forma geral. E quando a gente fala no atendimento, nos dados, é importante porque a gente precisa entender como que é a região, como que é a cidade, onde que está o perfil do seu atendido, do seu usuário, do seu eleitor, enfim. Né? E dentro das questões de políticas públicas, né? E é importante ressaltar, a gente fala da política, a gente vê tão mal interpretada essa situação da política em si, porque existem os politiqueiros, mas existe a política pública. Então, ser servidora pública para que você possa fazer a diferença na política pública que vai impactar o dia a dia das pessoas, isso é extremamente relevante. Acaba sendo até missão de vida, porque você tem a condição de trabalhar projetos de lei, como o vereador ele tem essa prerrogativa de entregar, que vai impactar na educação, que vai impactar na saúde, que vai impactar no comércio, no empreendedorismo, são na geração de emprego e renda. Né? Então, a gente precisa estar atento e olhar a política com outro olhar. Não esse olhar da corrupção apenas que a gente vê. A corrupção, a gente tem a possibilidade de acabar com ela, dando o nosso não para muitas coisas que acontecem nessas relações obscuras que a gente, né,
não concorda. Mas quando a gente vai para a política pública trabalhar com aquilo que vai fazer a diferença na vida de uma criança, lá na sala de aula, no sentido de fazer uma lei que vai garantir para o cidadão, independente de classe social, porque todo mundo tem o seu direito garantido, igual a gente fala, né, na questão da vulnerabilidade. A questão da vulnerabilidade, no senso comum, é quem não tem acesso a certas coisas, mas não. Às vezes, até o filho de uma pessoa rica está numa situação de vulnerabilidade. Pode ser não econômica, mas uma vulnerabilidade de risco físico, né? Uhum. E ele precisa ter ali o seu direito à proteção garantidos e assistidos. Então, isso é muito importante. Eu acho que hoje eu diminuí um ritmo frenético que é a iniciativa privada para focar em algumas coisas na iniciativa pública, né? Apoiar de alguma forma, contribuir com a experiência, não só de vida, mas de conhecimento, né? Deixar ali um legado, porque a gente está construindo um momento, independente se ele é corporativo nas empresas ou na gestão pública, para o futuro. Né? A nossa cidade, quando eu fazia algumas loucuras lá atrás, a nossa cidade tinha uma característica. Hoje ela está completamente diferente. Tem problemas? Tem, como toda cidade em qualquer canto do mundo. Os problemas, 50%, eles são da responsabilidade dos gestores públicos, mas os outros 50%, assim como na relação, também depende da população em si, né? Então, você até me disse que eu tinha que dar dica de um livro, né? Então, como pessoa da população que está ali do outro lado, eu tenho as minhas responsabilidades, né? Eu tenho as minhas responsabilidades com lixo, eu tenho as minhas responsabilidades com a segurança de quem está comigo, que, né, no caso são os meus filhos, as crianças. Ah, porque não é meu filho, eu não vou olhar, porque não é meu parente. Não, a gente tem as nossas responsabilidades, então a gente precisa olhar para esse futuro e entregar a nossa parte, né? Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de transição necessária para a evolução para o futuro. E eu acredito muito na construção coletiva, né? De muitos movimentos que estão aí, independente das áreas de atuação, construindo algo que vai ficar como legado para as gerações que estão vindo aí atrás da gente. E é claro que eles têm dinâmicas diferentes, olhares diferentes, eles têm botões diferentes do nosso. E essa geração de ferro, que é a nossa, que está indo lá para frente, vai precisar deles daqui um dia. Então, é bem bacana a gente buscar o conhecimento, fazer essa troca, essa oportunidade que você está me dando, porque essa intergeracionalidade, essa relação, ela é de suma importância. A nossa experiência vai contribuir muito para que futuros empresários, para que futuros consumidores tenham essas experiências, mas existem coisas que vão ser para sempre, né? E os dados é uma delas, como é o tema que você me trouxe aqui. Que show. Selma, muito obrigado, tá? Estou muito feliz mesmo de ter você aqui. Foi uma aula, tá? Pode ter certeza disso. Vai estar colaborando com muitos empresários, colaboradores, com essas dicas que você deixou, com essas observações. Muitas das vezes as pessoas não param para observar e olhar dessa forma. Às vezes é só um nome, é só um número. Ah, para que eu quero isso e tal. E você conseguiu trazer de uma forma bem tranquila, né? E prática, né? Tem que ser prático. Como usar isso aí de uma forma que eu realmente consiga extrair algum resultado positivo, que é o objetivo do Qualquer nosso sistema de organização, ela é bem-vinda, né? É até um papel ali, ó, que você informe. Vá para a direita ou vá para a esquerda, que você sinalize o caminho a seguir, é importante. O empresário tem que estar atento a isso, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a você. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui hoje. Quero deixar que o Bora Atender Bem, ele tá toda terça-feira e quinta-feira com episódios novos lá no canal Bora Atender Bem no YouTube. Também tá no Spotify. E mande esse conteúdo para o seu amigo, colaborador, seu chefe, para aquelas pessoas que você acha que se interessam por esses assuntos. E você curte, compartilha, ative o sininho e peço que as pessoas também façam isso, porque com isso você vai estar colaborando para o crescimento do canal e, consequentemente, nós conseguimos atingir o maior número de pessoas, levando
uma informação e conhecimento de uma forma leve, mas assertiva para o seu dia a dia, para o seu negócio. Quero deixar aqui mais uma vez registrado o agradecimento a Cheiro de Bolo, a LTS Engenharia, ao Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição aqui de Campo Grande. Muito obrigado pelo apoio e sempre eu deixo esse convite para vocês. Bora atender bem? Tchau!